9. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Ele os orientou: nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, e nem mesmo uma túnica extra. Na casa em que entrardes, ali permanecei até que chegue a hora da vossa saída. Porém, se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias, assim que sairdes daquela cidade, como testemunho contra aquela gente. E assim partiram os 12 e percorreram todos os povoados, pregando o evangelho e realizando curas por toda parte. O tetrarca Herodes ouviu comentários sobre o que estava ocorrendo e ficou assustado, pois algumas pessoas divulgavam que João havia ressuscitado dos mortos. Outros alegavam que Elias tinha ressurgido e outros ainda falavam que um dos profetas do passado havia voltado à vida. Herodes, entretanto, afirmava: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se empenhava por conhecê-lo. Entre mentes, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo quanto tinha realizado. Então ele os levou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Contudo, as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram: despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem alimento e pousada, pois aqui estamos em lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou: dai-lhes vós algo com que possam se alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo este povo. Pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. Ele então orientou aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos, e todos se assentaram. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas. E os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrado. Certa ocasião, estava Jesus orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes indagou: quem as multidões afirmam que sou eu? Ao que eles replicaram: alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda outros afirmam que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Mas vós, inquiriu Jesus, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e declarou: és o Cristo de Deus. Então Jesus os preveniu veementemente e ordenou que a ninguém revelassem esse fato, e acrescentou: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Portanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram de modo algum passarão pela morte antes de verem o reino de Deus.
Passados quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, outro para Moisés e outro para Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu, e grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da nuvem espessa. Então, dela propagou-se uma voz afirmando: Este é o meu filho, o escolhido, a ele dai toda a atenção. Passado o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram. Somente para si, durante aquele tempo, não compartilharam com ninguém o que acontecera. No dia seguinte, assim que desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. De repente, um homem surgiu do meio da multidão, clamando em alta voz: Mestre, suplico-te que socorras meu filho, o meu único filho. Um espírito se apodera dele, e no mesmo instante faz o menino berrar, joga-o no chão, provoca-lhe convulsões até espumar pela boca. Jamais o deixa por muito tempo, e por meio de muitos ferimentos o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Então declarou Jesus: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio o lançou por terra em convulsão. Então Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Diante disto, todos ficaram pasmos perante o poder majestoso de Deus. E enquanto todas as pessoas estavam maravilhadas com seus feitos, todos prodigiosos, ele comunicou aos seus discípulos: Dai toda a vossa atenção às palavras que vos passo a revelar. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Todavia, eles não conseguiam entender o significado de tais palavras, pois foi-lhes vedado esse entendimento, a fim de que não as compreendessem. E tinham receio de pedir mais explicações a Jesus a este respeito. Emergiu entre os discípulos uma discussão sobre quem dentre eles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo seus anseios mais íntimos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então afirmou: Quem recebe esta criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que entre vós for o menor, este sim é grandioso. Então replicou João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nos dispusemos a tentar impedi-lo, pois afinal ele não caminha conosco. Então Jesus, entretanto, lhes advertiu: Não o proibais, pois quem não é contra vós outros está a vosso favor. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém, e por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram a um povoado samaritano a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para o outro povoado.
Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: Eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, a outro homem fez um convite: Segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. Todavia, insistiu Jesus, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Capítulo 10. Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Ele lhes recomendou: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: Paz seja sobre esta casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que vos for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. No entanto, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí por suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade, que se nos pegou as sandálias, sacudimos contra vós outros. Apesar disso, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, porque se as maravilhas que foram realizadas entre vós o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Contudo, no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, serás porventura elevada até ao céu? Não, serás derrubada até o Hades. Portanto, qualquer pessoa que vos der ouvidos, a mim está dando ouvidos, mas aquele que vos rejeitar, estará rejeitando a mim mesmo, e quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no céu. Naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a Ti, pois ocultaste essas verdades dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, porque Tu tiveste a alegria de proceder assim. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e nenhuma pessoa sabe quem é o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho o desejar revelar. Então, mirando seus discípulos, declarou-lhes em particular: Bem-aventurados são os olhos de quem veem as revelações que vós vedes. Pois vos asseguro que muitos profetas e reis almejaram ver o que estáis vendo, mas não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram.
Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Ele indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita quando chegou ao lugar. Observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: Cuida desse homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: O que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: Vai e procede tu de maneira semelhante. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Capítulo 11. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Então ele passou a ensiná-los: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. E acrescentando-lhes Jesus: Imaginai que um de vós tenha um amigo, e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: Não me incomodes, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Portanto, vos asseguro: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? De outra feita, Jesus expulsou um demônio que estava mudo. Assim que o demônio saiu, o homem falou, e a multidão ficou maravilhada.
Entretanto, alguns deles o censuraram. Ora, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E outros, ainda apenas para prová-lo, pediam dele um sinal do céu. Mas conhecendo ele o que se lhes passava pela mente, afirmou-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Da mesma forma que uma casa dividida contra si mesmo ruirá. Ora, se assim também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como é possível que seu reino subsista? Expresso-me desta forma, pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. Sendo assim, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então com toda certeza é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está, e aquela que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando refrigério, mas não o encontrando, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Entre mentes, enquanto Jesus comunicava estes ensinos, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Ele, porém, afirmou: antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Enquanto as multidões convergiam em sua direção, Jesus passou a admoestar-lhes: esta é uma geração perversa. Pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A população de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Contudo, agora aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num local apropriado, para que os que entram na casa possam ver seu luminar. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Ao concluir estas palavras, um fariseu o convidou para comer em sua companhia. Jesus, aceitando, foi e reclinou-se junto à mesa, conforme o costume. Entretanto, o fariseu, notando que Jesus não se lavara de acordo com a tradição cerimonial que antecede as refeições, ficou surpreso. Então o Senhor lhe declarou: vós, fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. Insensatos, aquele que criou o exterior não criou igualmente o interior? Portanto, dai ao necessitado do que está dentro do prato, e vereis que tudo vos será purificado. Mas, ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, contudo, praticar essas virtudes, sem deixar de proceder daquela forma. Ai de vós, fariseus, pois amais os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas que não são vistas,
por sobre as quais os homens andam sem o saber. Então um dos advogados da lei advertiu a Jesus: Mestre, quando dizes essas palavras, também nos ofende a nós outros. Todavia, ele afirmou: Ai de vós também, advogados da lei, porque sobrecarregais as pessoas com fardos que dificilmente podem carregar. No entanto, vós mesmos não levantais um só dedo para ajudá-las. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, sendo que foram os vossos próprios antepassados que os assassinaram. Assim sois testemunhas, e aprovais com cumplicidade essas obras dos vossos antepassados, porquanto eles mataram os profetas, e vós lhe edificais os túmulos. Por isto, também Deus advertiu em sua sabedoria: Eu vos enviarei profetas e apóstolos, dos quais assassinarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o início do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Ai de vós, advogados da lei, porque vos apropriastes da chave do conhecimento, contudo vós mesmos não entrastes nem permitistes que entrassem aqueles que estavam prestes a entrar. Enquanto Jesus se afastava dali, começaram os fariseus e os mestres da lei a criticá-lo com veemência, buscando confundi-lo acerca de muitos assuntos. Tudo isso para tentar extrair de suas próprias palavras algum motivo para o acusarem formalmente. Capítulo 12. Enquanto isto, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: Acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido, no interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Digo-vos mais, todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. No entanto, o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Quando vos levarem forçados às sinagogas e perante governantes e autoridades, não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder, nem tampouco quanto ao que tiverdes de falar. Portanto, naquele momento, o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. E aconteceu que, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Porém Jesus lhe replicou: Homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu: Tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Ele lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância, e ele começou a pensar consigo mesmo: Que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita?
Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e divirte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os teus bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isto também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento, e o corpo mais importante do que as roupas. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não possuem armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração da sua vida? Considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, por que vos preocupais com todas as outras? Olhai as flores do campo, elas não fiam nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Ora, se Deus veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao fogo, muito mais dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos na fé. Não procureis, pois, ansiosamente o que haveis de comer ou beber, não empenhareis o vosso coração nessas preocupações, porquanto o mundo pagão é que peleja por estas coisas. Entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente que as necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Não temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Vendei os vossos bens e ajudai os que não têm recursos. Fazei para vós outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo, tesouro acumulado nos céus que jamais se acaba, onde ladrão algum se aproxima e nenhuma traça o poderá corroer. Por isso, onde estiverem os vossos bens mais preciosos, certamente aí também estará o vosso coração. Estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para vos servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Compreendei, entretanto, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos o esperais. Então Pedro indagou: Senhor, estás propondo esta parábola para nós ou para todas as pessoas? Ao que o Senhor lhe asseverou: quem é, portanto, o administrador fiel, que age com bom senso, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para ministrar-lhe sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Asseguro-vos que ele o encarregará de todos os seus bens. Todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo: meu senhor tarda demais a voltar, e por isso comece a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glutonaria e à embriaguez. Entretanto, o senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera, e num momento totalmente imprevisível, e o punirá com todo o rigor. Ele o condenará ao lugar dos infiéis.
Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse em chamas, tenho, porém, que passar por um batismo, e muito me angustio até que ele se consuma. Pensai que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vou-lo asseguro, ao contrário, vim trazer separação. De agora em diante, haverá 5 em uma família, todos divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão em litígio pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Então admoestava ele a multidão: quando vedes surgir uma nuvem na direção do pôr do sol, logo dizeis que é sinal de chuva, e de fato assim ocorre. Também, quando sentis soprar o vento sul, proclamais: haverá calor, e acontece como previstes. Hipócritas, sabeis muito bem interpretar os sinais da terra e do céu. Como não conseguis discernir os sinais do tempo presente? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando um de vós estiver caminhando com seu adversário em direção ao magistrado, fazei tudo o que estiver ao vosso alcance para se reconciliar com ele. E isso para que ele não vos conduza ao juiz, e o juiz vos entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça vos jogue no cárcere. Eu vos asseguro que não saireis da prisão enquanto não pagardes o último centavo devido.